Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed, do canal do Estuda Mais, e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química. Mas antes, não esqueça de se inscrever aqui no canal do Estuda Mais e de deixar um like neste vídeo caso você goste deste conteúdo. Dadas as configurações abaixo, associe com a classificação periódica correspondente. Nós temos aqui as configurações eletrônicas de quatro elementos químicos e quais são os lugares onde nós podemos encontrar esses elementos na tabela periódica. Se nos metais alcalinos terrosos, na família dos halogênios, gases nobres, metais de transição. E aí depois você vai fazer a numeração correta, né? Você vai fazer as associações e escolher uma das alternativas abaixo. Bom, inicialmente, você vai observar aqui, ó, que nós temos na primeira substância, no primeiro elemento, temos a camada de valência acabando em 3s2, 3p5. No total, 2 com 5, a gente tem aqui 7 elétrons na camada de valência. 7 elétrons significa que nós estamos falando de um elemento que está na família 7A. E a família 7A, ou grupo 17, é a família onde estão os halogênios. Então, só pela distribuição eletrônica, você consegue descobrir aonde que estão esses elementos na tabela periódica. Lá na coluna 17 ou coluna 7A, onde estão os halogênios. No segundo caso, a gente tem um elemento que ele, embora a sua distribuição eletrônica ele tenha como camada de valência o 4s2, ele passa do 4s2 e chega lá no 3d1. A camada de valência é 4s2. Só que o seu último elétron ele está lá nos metais de transição. Então aqui a gente tem um metal, que é um metal de transição. O próximo elemento que nós temos, ele acaba em 5s2, que é a própria camada de valência desse elemento. S2, a gente está falando de um metal alcalino terroso. Metal alcalino terroso. E temos, por último, uma configuração eletrônica que acaba em S2P6. São 3S2, 3P6. No total, 6 com 2 são 8 elétrons na camada de valência. Então, esse elemento ele pertence à família 8A, que é chamada a família dos gases nobres. E pronto, a gente já conseguiu fazer aqui a distribuição eletrônica desses elementos e descobrir aonde que cada um deles estão. Metal alcalino terroso nós temos aqui no terceiro, então você vai marcar um 3 aqui. Halogênio a gente tem no primeiro, né? O primeiro era halogênio, vou marcar um aqui. O próximo é gás nobre, o quarto era o gás nobre e o segundo era um metal de transição. Então 3, 1, 4 e 2 seria a alternativa correta para essa questão. 3, 1, 4 e 2 está na letra C. Agora a gente vai fazer uma análise rápida, olhando onde estão esses grupos na tabela periódica. A família 1, ou família 1A, é a família dos metais alcalinos. A 2A, ou grupo 2, é onde estão os metais alcalinos terrosos. Então aqui nós temos os alcalinos terroso. Esse grupo que aparece aqui no meio, ó, todo esse bloco aqui, o bloco fecha aqui em cima. Todo esse bloco aqui são os metais de transição, ou metais de transição externa. Vou colocar só metais de transição. Lembrando que os de transição interna são esses que estão no final, metais de transição interna, tá? E aqui nós temos algumas famílias, como o oxigênio tem a família dos calcogênios, aqui o flúor tem a família dos halogênios. Então, flúor, cloro, brom e iodo são todos halogênios. E nós temos aqui a última família, a 18, ou família 8A, como sendo a família dos gases nobres. Então, essas são regiões onde nós encontramos os elementos que estavam citados lá acima. Metais alcalinos terrosos estão na segunda coluna aqui, tá? Da tabela periódica. Temos os metais de transição que estão aqui no meio, todo esse bloco aqui. Os halogênios
é toda essa coluna que aparece aqui, e os gases nobres a última coluna, tá bom? A letra C é a alternativa correta para o exercício e nós terminamos por aqui a resolução de mais uma questão. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like aqui, de compartilhar o link desta aula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. E até uma próxima.